Oi gente, boa noite, tudo bem? Aqui é a Pri do canal Gatos e Milagres e aqui a gente vai continuar a leitura, né? E as nossas impressões sobre a parte 2 do livro de exercícios. No vídeo anterior, se você não assistiu, depois assiste lá. Mas assiste esse aqui primeiro. Se você chegou nesse primeiro, é porque é pra você assistir esse, então fica aqui comigo. Vamos ver esse daqui no que vai dar e depois eu volto pro outro, tá bom? Esse é uma continuação. A gente leu no vídeo anterior a introdução da parte 2, a introdução que Jesus faz, a parte 2 do livro de exercícios. E a gente leu o primeiro bloquinho, né? A primeira introdução do primeiro bloquinho de lições dessa segunda parte, onde Jesus lindamente explica pra gente em palavras de uma forma que a gente possa receber o que é o perdão. E agora a gente vai falar sobre a introdução do segundo bloquinho de lições da parte 2, onde Jesus fala pra gente o que é o mundo. Ele começa com a pergunta, ele dividiu, né, toda essa segunda parte em bloquinhos. Então, cada bloquinho de lições tem uma introdução com uma pergunta muito curta, o que é o pecado, o que é o mundo, uma pergunta muito direta e uma resposta bem curta em uma página. Em uma página, Jesus explica o que é esse mundo. E as lições também são bem curtas, porque como ele fala na revisão, a tendência agora é a gente não precisar mais tanto das palavras, elas são um mero suporte pra gente usar nos momentos de tentações, nos momentos em que a gente precisar de uma guiança. A gente sempre precisa de uma guiança, mas tem aqueles momentos em que a gente derrapa e a gente precisa mais, né? Aparentemente precisa mais. E é para isso que a gente tem a lição do dia, nessa segunda parte, que é para ser esse reforço mesmo, né? Para onde a gente vai quando a gente precisa aquietar a mente, acalmar a mente e se colocar de novo no estado de presença, quando a gente precisa escolher de novo, né? Então, Jesus fala aqui o que é o mundo. Bora ouvir o que ele tem para falar? Preparado para isso? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi, e os seus efeitos também. A partir do momento em que a gente aceita, né, a verdade, a partir do momento que a gente aceitar verdadeiramente a verdade e que tudo isso aqui é só percepção, é só um filminho daquilo que a gente projetou na mente, ele desaparece, porque ele perde a razão de existir, né? Esse mundo ele só existe porque a gente acredita nele. A partir do momento que a gente deixar de acreditar nesse conto que a gente inventou, nesse filminho, nessa história, nesse personagem, a partir do momento que a gente aceitar a verdade, que a gente aceitar a visão de Cristo, que a gente aceitar que a gente é o Filho de Deus, nada disso aqui faz mais sentido e a gente volta para a fonte, a gente volta para o lugar de onde a gente nunca saiu, a gente volta para casa, né? E é isso que ele fala aqui. Essa primeira frase dele já responde o que é o mundo. O mundo é falsa percepção. A partir do momento que a gente aceitar essa expressãozinha aqui verdadeiramente, a gente volta para casa. É só isso, é só um passinho que falta e a gente volta para casa. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo,
E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu Filho pudesse estar a parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Esse é o mundo das certezas, né? A gente sempre tem muita certeza de tudo. A gente sempre acredita que Deus está ali para punir os nossos pecados. A gente acredita em tanta coisa, né? Parece ser tanta coisa e no fim a gente simplesmente acredita que está separado de Deus. A gente acredita que pecou, a gente acredita que não merece o amor dele. E aí a gente se colocou nesse lugar de culpa para se punir. E ao mesmo tempo a gente, com muito medo de Deus, com medo dessa punição, a gente mesmo se pune e tenta se distrair, né, desse medo, que na verdade tudo se resume ao único medo, que é o medo de Deus, o medo da punição, o medo do que Deus vai fazer com a gente, né? Todas as histórias variam disso, né? Todos os sacrifícios. Em seu lugar, nasceram os mecanismos da ilusão. E agora, eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Um exemplo que eu tenho muito claro disso foi uma situação que eu vivi outro dia. Eu tinha um exame agendado, ele estava agendado fazia muito tempo, e aí eu não pude ir no dia, precisei reagendar, então já estava muito atrasado para fazer, muito atrasado para levar para a médica. E aí, por fim, eu acabei marcando o exame no dia do meu aniversário pela manhã. E aí eu fiquei puta comigo mesmo, que eu falei, poxa, agora eu vou passar o meu aniversário, né? Nossa, um dia tão importante, um marco, não sei o que, vou passar esse dia fazendo exame. O ano passado eu já passei internada porque eu tava doente, né? Aparentemente o meu personagem, ele vive doente, né? E aí o ano passado já tinha passado internada e agora eu ainda ia passar a fazer exame e tal. E eu cheguei lá pra fazer o exame, tinha agendado o exame. E cara, eu falei pra moça, não, eu tenho um tilt teste agendado, um exame e tal. E ela, não, mas o seu pedido tá com outro nome, tá com um teste ergométrico. E eu falei, não, é a mesma coisa. Eu falei, é o mesmo exame, só é um nome diferente, mas é a mesma coisa. Certa de que era a mesma coisa. Essa moça tá louca, é o mesmo exame. No site, quando eu fui colocar, inclusive quando eu escolhi tilt test, lá apareceu esse outro nome embaixo. Eu falei pra moça, totalmente equivocada, né? Totalmente, mas vamos lá. E aí, por fim, a moça chamou o pessoal. A moça parece que ela tava num estado de presença, gente, muito, muito grande, porque ela tava numa paciência comigo, sabe? Tipo, cagando, assim, pra mim, pra minha loucura. Ela tava toda em paz lá, e aí ela pegou e ligou pro pessoal da sala que ia fazer o exame, explicou, né? Não com essas palavras, mas tinha uma louca lá que queria fazer que tinha um pedido de exame de teste ergométrico e queria fazer um tissue teste. E aí, com muito custo, o moço veio, me explicou a diferença e tudo mais. Eu ainda não acreditava nele, peguei, liguei pra minha médica. E aí ela me falou, não, bebê, é diferente. Realmente é diferente, esse é o tipo de outro exame. E aí eu peguei, fui lá com a cara de tacho, pedi mil desculpas pra moça, né, que era outro exame, ela ainda me encaixou, eu consegui fazer os exames. Mas o que foi muito engraçado nesse dia, além disso, dessa certeza toda que eu tinha, gente, eu tinha certeza que no site
quando eu fui selecionar o tilt test, apareceu o teste ergométrico, e são completamente diferentes. Mas eu tinha certeza absoluta, eu tava ali brigando que era aquilo sim. E aí precisou o cara da sala vir falar, precisou a médica me falar para eu conseguir aceitar que não. Mas sabe o que foi mais engraçado nesse dia? Foi que quando eu cheguei no hospital para fazer o exame, antes de entrar lá na portaria, tinha uma senhora na minha frente na fila. E ela tava muito brava, muito perturbada. E tudo que ela ia fazer dava errado. Então demorou para chegar a vez dela na fila. Aí, pelo que eu entendi do que ela tava brigando com a moça, tinham mandado ela para uma outra unidade, depois mandaram ela voltar. E ela brava, tal. E aí ela pegou e ainda foi entrar. Quando ela foi entrar, a foto que a moça tirou não deu certo. E eu só observando aquilo, né? Naquele momento eu estava ali, plena. E aí eu só observando tal. Falei, nossa, parece que quanto mais ela resiste, mais as coisas dão errado. E mais ela reafirma, né, toda essa história aí. Só observando o outro, né? A senhorinha que estava na minha frente, tá, gente? A senhorinha, tá? Beleza. E aí depois eu subo e acontece tudo isso, né? Toda essa minha certeza absoluta de que era a mesma coisa. E eu tinha plena certeza realmente que era, briguei que era, sabe? Ainda bem que a moça estava muito plena, muito presente. E foi uma grande lição ali de quantas e quantas vezes, né, a gente tá certo daquilo, né? E aí eu lembrei de um outro dia até, que eu tinha ido no mercado com meu esposo e a gente vai todo sábado para buscar fruta pra semana, né? É um hobby, gente, tá fazendo birra pra lá, então não liga não. E aí, nesse dia a gente foi e geralmente ele coloca o celular dentro de um lugar que tem ali na moto pra colocar. E nesse dia ele colocou o celular no bolso e não colocou nesse lugar. O que aconteceu? Ele tava andando com a moto, o celular caiu do bolso dele e caiu em cima do meu pé, assim, quando eu senti o celular caindo no meu pé, mas eu não sabia que era o celular e caiu no chão. E aí é óbvio que passou outro carro em cima e espatifou o celular, mas ele voltou para buscar o celular. E quando ele voltou para buscar o celular, a gente estava num lugar super movimentado, numa avenida muito movimentada, então era muito difícil atravessar, porque não tinha uma travessia de pedestre ali, era no meio da avenida. Então ele parou a moto num cantinho, coitado, e saiu que nem louco para ir pegar o celular de volta, né, para ver se ia conseguir recuperar o chip, pelo menos, alguma coisa assim. E aí, nesse meio tempo, enquanto ele tava indo lá buscar o celular, eu tava parada ali na moto, esperando ele voltar, né? E passou, quando ele foi conseguir atravessar a rua, finalmente ele conseguiu atravessar a avenida, passou um motoboy que quase pegou ele, assim, passou muito perto. E o motoboy ficou muito puto, muito puto. Eu vi o motoboy passando e xingando, fazendo um monte de sinal. E aquilo ali foi uma puta de uma lição também, né? Que foi mais ou menos o que eu vivi ali com a minha toda certeza do mundo. O motoboy, ele tinha certeza que era um louco atravessando no meio da rua sem o mínimo cuidado. Porque ele veio da avenida e ele só viu uma parte do que estava acontecendo. Ele só viu um louco atravessando a avenida. Ele não viu que o celular do cara caiu no chão, que ele precisava recuperar o celular e não tinha outro meio de atravessar. Não, ele só viu um louco atravessando, atrapalhando ele, quase provocando um acidente e foi embora puto. E nunca soube do que realmente tinha acontecido ali, porque eram pessoas aleatórias na rua e tudo mais. E depois me aconteceu isso e eu fiquei pensando nisso, né? O que é essa percepção, né? A percepção é nada mais do que isso, né? Do que essas mini situações que parecem situações distintas, totalmente diferentes, e no fim do dia tudo é a mesma coisa, porque a mesma certeza que eu tinha ali, a senhorinha também tinha lá, e esse cara também tinha lá, em situações totalmente aleatórias, pessoas totalmente aleatórias, aparentemente, né, gente, aleatórias, porque a gente sabe que não existe pessoas separadas, a gente sabe que esses personagens são todos personagens, e o Filho de Deus é único. Mas nesse mundo aqui, com os olhos do personagem, parecem que são pessoas distintas. Só que quando você para olhar mesmo isso,
Quando você para observar, quando você simplesmente se põe no papel de observador, você vê que na verdade não são situações distintas, é tudo a mesma coisa. É a mesma lição voltando de formas diferentes pra gente, sabe? Para todas essas partes do todo, né? Então, todas essas partes, de formas que parecem ser diferentes, né? Na forma parece ser diferente, mas é a mesma lição para todos nós. É a mesma lição, é soltar a percepção do mundo, é soltar essa certeza que a gente carrega, essa ideia de que eu sei, é assim porque eu sei que é assim. Será que é assim? Eu acho que a partir do momento que a gente, ao menos, começa a abrir uma possibilidade, né, nesse pensamento, uma ideia de que será mesmo que é assim? Será mesmo que não é de outro jeito? Será mesmo que não pode ser de outro jeito? E eu acho que quando a gente começa a abrir pelo menos essa dúvida na mente, a gente começa a adiantar e muito esse processo de soltura, de soltar, de desfazer, de se libertar desse mundo, né? Então eu acho que o que Jesus nos diz aqui é isso. O mundo é essa falsa percepção do eu sei, do eu tô vivendo isso. O eu, sabe? Sempre o eu, tipo a reafirmação da identidade. Eu acho que é isso. Eu sinto que ainda tem mais coisa pra gente absorver aqui, mas eu sinto que não é falando que a gente vai conseguir fazer isso. Então eu vou propor pra vocês pra gente terminar esse vídeo aqui e pra gente parar um tempinho sozinho, que parece ser esse personagem sozinho, e pensar só nessa frase. Não precisa ler o resto, mas pensa só nisso. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Reflete só um pouquinho sobre isso, sabe? Pensa no que vem na tua mente quando você pensa que o mundo é falsa percepção. Mas não tenta deixar com que não venha. Não tenta pensar, mundo é isso. Não, mas o mundo não é só falsa. Não, deixa vir. Sabe? Deixa vir. Ouve o que você quer falar pra você. Ouve o que você pensa sobre isso. Não tem problema, não tem nada errado. Tá? Você pode ouvir, é só um pensamento. O pensamento, ele é só um pensamento. Né? A gente não precisa ter medo, vergonha. Não, olha para aquilo, olha de frente. Olha de frente pro eu sei, pro seu eu sei. Qual é o seu eu sei? Olha para esse eu sei. E tenta só abrir uma oportunidade aí para que o Espírito Santo trabalhe na dúvida que pode ser colocada no eu sei. Sabe? Abre uma oportunidade pro talvez. Talvez eu não saiba. Talvez eu precise de ajuda. Talvez eu só tenha que deixar o Espírito Santo fazer o papel dele. Talvez eu só tenha que deixar Deus ser Deus. E talvez eu só tenha que ser o Filho, santo e amado. E deixar que Deus cuide de mim. Porque eu não tô sozinha. Então eu termino aqui, isso que parece ser um vídeo, com essa provocação para você e com essa provocação para mim também. E com esse convite pra gente substituir esse eu sei por talvez eu não saiba. Tá bom? Um beijo, meus amores, a gente se vê no próximo vídeo. No que parece ser um próximo vídeo que talvez venha por aí. Tchau, tchau. E o Hobbs continua berrando, porque ele sabe também alguma coisa, não sei o que, mas ele sabe, né? Vem cá. Tá vendo o escândalo? Deixa eu ir ali ver o que o Hobbs sabe, tá bom? Beijo.